E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre entendendo o preenchimento do diagrama da Matrix. Bom, vamos começar pelo contexto. E como falamos, o contexto ele pode ser interno ou externo. Então, por que eu preciso olhar o contexto? Porque se eu olho o meu contexto interno, pensamentos, emoções, reações físicas e o meu contexto externo, o que ocorre à minha volta e o que eu noto na comunicação verbal e não verbal de quem interage comigo, eu parei, observei e posso fazer com mais facilidade, com mais resiliência, abrindo perspectivas, uma escolha saudável para mim. Então, a observação do contexto que eu vou parar e observar, ele é essencial. A partir daí, eu vou notar as duas influências que eu estou tendo dentro desse contexto, que é dos meus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, gustação, e da minha mente. A minha mente seriam os meus pensamentos, que podem ser positivos e negativos, e os 5 sentidos também, positivos e negativos. A partir daí, eu posso fazer uma verificação. Eu estou mais presa aos meus 5 sentidos ou aos meus pensamentos? Muitas vezes nós acabamos nos prendendo aos pensamentos. Então nós precisamos fazer esse equilíbrio. A seguir, nós vamos verificar se dentro desse contexto, com as influências dos meus 5 sentidos e a minha mente, eu me percebo mais próxima do que é importante para mim ou mais afastada do que é importante para mim. Então, no momento em que eu percebo isso, por exemplo, se eu estou afastada, é importante que eu busque o quê? Ações que me aproximem daquilo que é importante para mim. Então, partimos para os quadrantes da Matrix. 2 quadrantes inferiores, que são mais fixos, que são o quadrante inferior direito. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar as coisas, as pessoas, os objetivos que eu desejo alcançar, o que é importante para mim. Todas as coisas que eu considero com valor e importante. Isso eu vou analisar num contexto geral ou num contexto específico. Depois eu vou verificar à esquerda quais são os pensamentos, as emoções e as reações físicas que me afastam do que é importante para mim. Ok, estas coisas eu efetivamente não tenho como mudar. As coisas que são boas para mim, elas sempre serão. E as coisas que me causam sofrimento, normalmente são essas mesmas que me causam o quê? Ativações negativas. Diante disso, nós temos que ter uma consciência de que o que vai mudar a minha vida são as ações que eu faço para poder me aproximar do que é importante para mim à direita ou me afastar do que é importante para mim. E a gente faz, às vezes, ações que nos afastam ou que nos dão uma gratificação imediata no quadrante superior esquerdo. Verifiquem. O quadrante superior esquerdo, para identificá-lo e fazer o preenchimento, eu posso fazer a pergunta: o que você faz quando sente que está em sofrimento e mesmo assim permanece sofrendo? Ou o que você faz diante da emoção, do pensamento e da reação física que não está sendo boa para você, ou que te afasta do que é importante para você? Aqui
é interessante trazer que normalmente a gente pode considerar como comportamentos que nos afastam do que é importante para nós e que é chamado de ações de luta. Por exemplo, a esquiva comportamental, eu deixar de ter comportamentos, de me socializar ou de fazer coisas que eu gosto, acaba sendo um comportamento que não ajuda a interpretar e julgar. Eu me deixar ficar presa ao sofrimento, em fusão com o sofrimento, emaranhada, misturada com sofrimento, não funciona, causa sofrimento. Uau, não dá para ficar assim. Outra coisa também que não é boa, restrição comportamental. Eu, de repente, deixar de ter comportamentos que poderiam ser bons para mim. Eu tenho que pensar sobre isso. Outra coisa, estar em tempo futuro ou tempo passado. Uau! A gente já falou em outras aulas, mas vamos lá. Tempo passado, eu não posso voltar para o passado e mudar o que aconteceu. Mas, se eu permaneço presa a ele, eu fico em sofrimento de uma coisa que eu não vou poder mudar, porque já passou, tá em tempo passado e eu não tenho como mudar. A única coisa que eu posso fazer é uma escolha diante do que aconteceu em tempo passado e que eu posso escolher agora em tempo presente para me aproximar do que é importante para mim. Vamos lá, continuando. O tempo futuro também não ajuda, nada disso ajuda. Por quê? Porque isso tende que eu fique mais ansiosa e presa à tirania do EC. Olha só. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Eu não sei, tô roubada. Uau! Gente, será que funciona isso? Não funciona. Estamos falando agora das ações de luta, quadrante superior esquerdo, que não nos ajudam. Agora nós vamos passar para ações de compromisso com o que é bom para nós. Então, como é que a gente faz? Que comportamentos você faz que te aproximam dos teus valores ou do que lhe é importante? É uma pergunta que eu posso fazer para mim ou para o meu cliente que eu estiver atendendo. Outra pergunta que pode me ajudar a clarear as ações de compromisso com o que é importante para mim é eu perguntar: ao invés de você ter os comportamentos de julgamento, interpretação, tempo passado, tempo futuro, esquiva, que não te ajudaram a se aproximar do que é bom para você, que outros comportamentos você poderia ter? Ao invés de cada um deles, eu pergunto em relação a cada um dos comportamentos listados pela pessoa. Então, por exemplo, ela disse: eu fico ruminando pensamentos. Tá, mas vamos pensar. Você viu que você se prende ao sofrimento e que não te ajuda esse comportamento mental. Que outra coisa você poderia fazer ao invés de ficar presa? Ou quando se sentir presa? É uma pergunta que eu posso fazer para tentar identificar o que? Uma ação de compromisso com que seja boa para a pessoa ou para nós. Isso aí, gente. Eu gosto de trazer como ações de compromisso, por exemplo, observar e constatar ao invés de julgar e interpretar os outros. Em vez de eu dizer: você é um burro, não aprende nada, eu posso dizer: olha, eu tô notando que você tá com dificuldade nisso. O que a gente pode fazer a esse respeito? Vamos pensar? Perfeito. Eu posso também ter aceitação em relação ao outro e a mim. Eu tenho que aceitar que, de repente, nesse momento, eu só posso
fazer até determinada coisa, o que é possível dentro do meu momento, uma aceitação de mim e uma aceitação do outro. Eu não posso mudar as escolhas do outro. Eu posso sugerir, mas mudar eu não posso. É um fato. Então, a aceitação, ela nos ajuda muito. E muitas vezes a gente traz a questão da aceitação do contexto que não é possível mudar. Às vezes eu estou dentro de um contexto onde efetivamente eu não posso mudar neste momento. Por quê? Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que está estudando para conseguir um diploma e buscar oportunidades melhores. Ela não pode agora, nesse momento, chegar no que ela quer, um emprego melhor. Mas ela tem que usar a aceitação do contexto de que está em quê? Em processo de caminhada para o que é bom para ela. E isso é importante a gente conscientizar, tanto a nós como ao nosso cliente. Outra coisa que vai nos ajudar e demais é a compaixão conosco, com as outras pessoas. Nem sempre a gente vai fazer tudo certo e tudo bem. Nem sempre os outros também vão fazer tudo certo. É um momento dentro de outros momentos. Então a gente traz com isso também a transitoriedade das experiências. Nada é totalmente bom ou totalmente ruim. Eu posso ter um momento ruim agora, mas esse momento ruim não é toda a minha vida, ele é um momento. E a gente trazer essa percepção de momentos, ela contribui que a gente pare, aceite, esse momento não está totalmente bom, mas é apenas um momento no meio de outros momentos. E aí a gente pode fazer uma pergunta final, que seria, considerando a parte direita do diagrama da Matrix e a parte esquerda. Nesse momento, você se sente mais próxima do que é importante para você ou mais afastada do que é importante para você? Uau! Finalizando, eu gosto de trazer que a flexibilidade psicológica a gente consegue internalizando o acrônimo PARAR. Então, eu paro, fico com atenção ao meu momento presente, contexto interno, contexto externo, eu respiro, isso. E a partir daí eu tenho possibilidade de ampliar a minha consciência e abrir perspectivas diante do momento que eu estou. E aí eu vou escolher o quê? A resposta comportamental que vai me aproximar do que é bom para mim. Uau! Gente, eu vejo vocês na próxima aula. Gratidão pela atenção. Até! Cursos e livro, Treinamento da Flexibilidade, com o prefácio do Dr. Kevin Polk, trazendo o Diagrama da Matrix. Adquira o seu.